A Ana foi escolhida para ele. Desde o princípio, Ana, que era a promessa do Senhor para a vida dele. Na palavra você pode ver, tem Penina, mas os filhos da Penina não é citado o nome de nenhum, apenas de Ana. Mas mesmo o amor profundo de marido não era capaz de tirar a inquietação e o desejo de ser mãe. Só Ana sabia o desejo que ardia em seu peito de segurar o filho em seus braços. Mas, porém, seu desejo de competir com Penina era maior. Quantas vezes nós vemos pessoas que preferem competir, às vezes, de apenas abrir seu coração e desejar o que o Senhor tem para ela. Muitas vezes, até mesmo dentro de igrejas, nós vemos competições. Por quê? As pessoas às vezes olham uma pessoa no altar e falam assim: nossa, eu queria tanto estar ali, mas não vejo o que cada um passa para estar aqui. Tudo na sua vida tem um processo, tudo na sua vida é um passo de cada vez. Ana queria mostrar, se tivesse filhos, eu amaria mais. Mesmo seu marido mostrando que amava mais que a Penina, não era suficiente para ela. Quantas vezes temos uma família, saúde, mesmo assim não somos gratos? Quem agradeceu pela sua vida hoje ao Senhor? Quem teve um tempo hoje para dedicar um minuto sequer para Deus? Muitas vezes não nos dedicamos a Deus. Preferimos fazer uma obrigação de casa do que se render aos pés do Senhor. Deus muitas vezes fala: filha, filho, tira um tempo comigo, e não tiramos. Preferimos fazer outra coisa do que nos dedicarmos a Deus. Ana não entendia porque não gerava. Mal ela sabia que foi o próprio Senhor que fechou seu ventre. Deus queria primeiro tratar seu interior, para depois honrá-lo. Deus nunca vai colocar algo em suas mãos que você não vai ser capaz de cuidar como Ele quer. Antes de Deus dar um presente em nossas mãos, colocar em lugar maior, Deus vai nos render. Primeiro temos que nos render a Ele, para depois Ele nos erguer. Vamos ler capítulo 12. Demora. Glória a Deus. Vamos ler capítulo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ele sacerdote sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembraste e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Deus, antes não podia entregar a bênção sem ela estar pronta para administrá-la. Muitas vezes Deus faz coisas que não entendemos para o nosso próprio bem, mas queremos tudo do nosso jeito e acabamos nos decepcionando, pois não esperamos o tempo que Ele nos mandou nos esperar. Deus tem um tempo certo para entregar nossas bênçãos e promessas que Ele mesmo nos prometeu. E porque muitas vezes não esperamos, porque queremos nos precipitar. Muitas vezes Deus coloca nas nossas mãos, mas nós perdemos, porque nós colocamos as nossas mãos no lugar do Senhor. Nós esperamos: Senhor, está em tuas mãos, pega-nos honra, Pai. Mas aí quando Ele nos honra, muitas vezes nós mesmos fazemos as coisas e Ele tira das nossas mãos. Porque se não passamos o que Ele mandou, Ele vai passar para outra pessoa. Vou contar um testemunho rapidinho que Deus me lembrou agora. Eu estava orando esses dias, falei: Senhor, usa-me. Eu sou tua serva, escolhida por ti. Abre as portas para mim. No outro dia, o pastor Fernandes mandou uma mensagem para meu pai.
falando para que eu podia ministrar. E eu falei, nossa, por que não chamou minha mãe? Vai chamar logo eu? Mas Deus falou no meu coração, você não pediu? Eu abri as portas. E agora você vai negar? Eu falei, não, Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme o teu querer. Hoje é a segunda vez que eu estou ministrando a palavra. Confesso, estou um pouco tempo, mas Deus usa quem Ele quer. Amém? Ana teve um filho apenas para competir com o Benino. Perdão. Deus queria que Ana parasse apenas de competir e falasse, Deus, que o Senhor me dá, eu te devolvo. Deus já deu alguma coisa para vocês e vocês falaram, Senhor, eu te devolvo. Eu tenho 2 filhos. O médico falava que eu não poderia gerar por causa dos remédios que eu tomo. Eu tenho uma arritmia. E os médicos falavam assim, ó, para você engravidar vai ser muito difícil, porque os remédios que você toma é abortivo. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho 2 crianças. Uma menina de 4 anos e um menino de 1. E nós confiarmos no Senhor, tudo que Ele prometeu, Ele vai nos dar. Mesmo que às vezes nosso coração está com medo e acha que não vai dar certo, nós temos que confiar no Senhor e entregar tudo para Ele. Vamos ler capítulo. Vamos ler capítulo 19. Levantamos de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, chegamos à casa, a Ramá. Eucana cogitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor a concedeu. E passando o devido tempo, teve um filho, que chamou Josias, o Senhor o pediu. Subindo a cama, seu marido com toda a casa, ofertar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o melhor que te agrade. Fica até que desmame, tão somente conforme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho do peito, até que desmamou. Deus cumpriu o desejo do coração de Ana, concedeu aquilo que ela mais queria, que era um filho. Só ela sabia o desejo que ardia no seu coração de segurar os seus filhos no braço. Quando ela parou de competir com Penina e falou para o Senhor, Senhor, você me der, eu vou te devolver. Então ela desmamou e entregou ele. Eu lembrando dela, o Senhor concedeu. Passando seu tempo, estimulado, ela teve um filho que chamou Samuel. O significado de Samuel é Deus o ouviu. Passando o tempo, Eucana queria dar sacrifícios e levar ele ali, para apresentá-lo a Deus. Mal sabia ele que Samuel foi entregue ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Samuel foi o único homem da Bíblia que foi sacerdote, juiz e profeta. Ele foi o único homem que Deus honrou, mais do que os outros. Samuel 26 ou 28 vai acabar. E disse ela, amo o Senhor, tão certo como vives eu, sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Eu aqui também entrar como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali. Deus quer nossa verdadeira adoração, que buscamos Ele verdadeiramente, e deixamos as coisas que não
momento atrás e vivemos um novo que Ele tem para nossas vidas. Enquanto não entregarmos nossas vidas totalmente a Ele, não viveremos o novo dele. E Mateus 7,7 diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Vocês estão pedindo para o Senhor essa noite? Qual é o desejo do coração de vocês? Temos que saber pedir, entregar a Deus o que precisamos e crer que Ele nos dará aquilo que for melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós pedimos as coisas erradas. Deus está com nossas bênçãos nas palmas da mão dele, só esperando nós saber pedir certo. Como um pedido que eu fiz e Deus honrou. Apenas abra sua boca e peça para Deus fazer o que for melhor para cada um de nós. Em Tiago 4:3 diz assim: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Como eu acabei de dizer, muitas vezes nós pedimos mal. E muitas vezes Deus também, às vezes Deus dá para nós, mas nós não sabemos administrar a bênção que Ele dá e acabamos perdendo. Deus só vai te dar o que for para a glória dEle, para o nome dEle ser glorificado através de sua vida. Eu peço perdão, estou um pouquinho nervosa, mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo que eu faço, que vocês façam, seja para a honra e glória dEle. Amém? Eu agradeço.